Boa noite, eu sou Lúcia Zanelli, bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP nesta super sexta-feira. Hoje nós vamos falar de três coisas que todo mundo gosta: streaming, cinema e Oscar, é claro. E para falar sobre isso, nós vamos falar com Victor Lages, ele é mestre em comunicação. E nós vamos falar sobre o serviço de streaming, né? Afinal, todo mundo com essa pandemia pelo menos assinou alguma plataforma. E a gente vai falar sobre esse crescimento desse mercado, se vai ser concorrente ao cinema tradicional, a famosa salinha de cinema, e como é que o Oscar se adapta aos grandes festivais, inclusive o Oscar, se adaptaram a esse novo modelo. Boa noite, Vitor. Então, gente, quem vocês acham que vai ganhar no Oscar? Olá, boa noite. Oi, Vitor, boa noite. Tá me ouvindo Prazer em bem? te conhecer. Muito Vamos prazer. falar de tudo que a gente gosta. Maravilha, tô Cinema. ansioso. Querido, eu queria que você fizesse um panorama do streaming. Quando que começou a crescer? Porque, assim, com a pandemia a gente sabe que o panorama, as pessoas acabaram assinando as plataformas por ficarem em casa, tudo. Mas quando realmente começou a crescer o streaming? Antes de mais nada, você consegue me ouvir bem e ver bem? Tô ouvindo bem. Maravilha. Então, tudo começou com um cara chamado Reed Hastings, que ele é o criador da Netflix e dono geral da Netflix. Ele um dia alugou um filme na finada Blockbuster e quando ele foi devolver a multa estava muito alta, estava em torno de uns US$ 40. E ele Nossa, ficou aí ele ficou contrariado e pensou em alguma outra forma de ver filmes sem ter que pagar esse valor abusivo de, de multa. No mesmo dia, ele foi para a academia malhar e pensou, pô, aqui eu não pago por equipamento, aqui eu pago o mês todo para ter acesso a todos os equipamentos a qualquer momento. Então, talvez pudesse existir alguma coisa de filme desse tipo. E ele foi começando aos poucos, inicialmente enviando os filmes por envelope para as pessoas, e depois depois o entregador ia lá e pegava o filme de volta. E assim nasceu a Netflix. E a Netflix, enquanto plataforma de streaming, começou alguns anos depois, mais ou menos em 2009, 2010, e virou esse fenômeno todo que é agora essa coisa gigantesca que salvou praticamente o mundo todo do tédio nessa quarentena. e aí você acredita que o cinema tradicional, a salinha, pós-pandemia, vamos pensar num cenário pós-pandêmico. Você acredita que o streaming ele vai ser um concorrente ao cinema ou ele pode ser um indutor das pessoas irem também ao cinema? Olha, é muito, muito, muito importante a sua pergunta, porque enquanto jornalista e enquanto estudioso de Netflix dentro da academia, existe essa questão de midiacídio, que é um termo que eu acabei descobrindo durante a pesquisa, que é sempre assim que um novo meio de comunicação, uma nova mídia surge, outra vai morrer. Por exemplo, quando surgiram os livros, achavam que o teatro ia morrer, e os dois estão coexistindo até agora. Quando surgiu a televisão, achavam que o cinema ia morrer, e agora com a Netflix está voltando, e também com a internet e o jornal, e também acaba voltando essa discussão de uma mídia, um meio de comunicação está destruindo o outro. Não é porque surgiram os carros que as pessoas pararam de andar. Não é porque surgiram os aviões que as pessoas pararam de usar carros. Então, é possível existir um ambiente de coexistência entre todas as mídias que ambas conseguem se beneficiar. Por exemplo, agora, nessa pandemia, em que as pessoas estão impossibilitadas de irem às salas de cinema, o que aconteceu? As pessoas tinham que assistir filmes em casa. Então,
muitos desses filmes que estão no Oscar agora, ou passaram uma semana na sala de cinema, naquela microabertura de medidas restritivas, ou então foram direto para a plataforma. A Netflix, a Amazon, a Disney Plus já foram e compraram esses filmes logo e lançaram direto na plataforma. Então, existia muito esse discurso dos produtores e grandes executivos de Hollywood que eram contra a Netflix, como o Festival de Cannes se recusou durante muitos anos a premiar algum filme de plataforma de streaming, ou até também o Oscar, até 2018, o Oscar se recusava a indicar filmes, porque dizia que filme é na sala de cinema. Só que isso já mudou, desde as videolocadoras, desde o consumo doméstico de vídeos, isso já mudou completamente. Então, é até um pensamento um pouco retrógrado se manter naquele conservadorismo de só existe um meio. Podem existir dois meios de assistir filme ou vários meios. E a Netflix, ela meio que teve aquela sacada de encontrar o que é que o público estava querendo, que era mais comodidade e mais praticidade na hora de assistir o filme. Então, É bacana, é bacana. Eu super É discordo fantástico. que a Netflix vai matar o cinema. Eu vou pedir só um favor para você, você dar uma adequada na sua lente, porque está embaçando um pouco. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Melhorou um pouco ou piorou? Melhorou. Então, Maravilha. essa foi uma grande sacada, porque eu acho assim, eu sou cinéfila, eu escrevo sobre cinema, eu vou a muitos festivais, e com a pandemia eu assisti a Mostra Internacional de Cinema dentro da minha casa, o É Tudo Verdade Agora, dentro da minha casa, e estou assistindo o Oscar, né? Todos os filmes que estão indicados. Já acabei assistindo um deles. O que acontece? Eu acho vantajoso pelo seguinte, porque tem determinados filmes que às vezes você compra, ou você mesmo como crítico vai assistir, e você está dentro da sala e você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Não, porque tem filme muito que, gente, Sim, a qualidade é duvidosa. sim. E a gente sabe que Concordo fala, nossa, completamente. como é que está participando de um festival, como é que ganhou, inclusive, patrocínio. Né? A gente tem que ser realista. Tem filme que é muito ruim. Sim. O roteiro é ruim. Os atores podem ser muito bons, mas a história, às vezes a Não fotografia não salva. casa, bom, enfim. E há uma vantagem de você estar dentro do conforto da tua casa, porque você pode mudar ou ir voltar e assistir o filme, se você gostar, assistir de novo, para você fazer uma crítica. É interessante você assistir 2, 3 vezes o filme para poder fazer a crítica. Como é que você vê isso? Porque todos os festivais que eu vi, desde a Mostra Internacional de Cinema, tudo eu assisti pelas plataformas de streaming. Eu acho que esse é o futuro mesmo. Repetindo um pouquinho do final do que eu falei, vai continuar existindo o cinema, porque ir para a sala de cinema é um ritual, é um passeio, é um evento que você se permite ir dentro daquela experiência imersiva que é a sala de cinema, da imagem saindo de trás de você e te dominando com aquela tela imensa. Mas também existem os consumos paralelos, que são esses de streaming. Então, para mim, são duas experiências diferentes e que elas se casam muito bem. Porque, assim, o filme, ele é mais ou menos... Vou chutar o balde aqui e soltar uma metáfora escabrosa, talvez. Mas o filme é mais ou menos como um prato de comida, em que enquanto você vai comendo que você vai digerindo aquilo, vai sentindo todos os elementos que estão ali no meio e vai percebendo se está gostando ou não. E assim como o prato de comida, você pode recusar com 2 garfadas e o filme você pode largar com 10 minutos. E isso é maravilhoso para o espectador, porque, assim, para nós espectadores, os críticos mais fervorosos, conservadores, dizem que
a Netflix tira a fruição de assistir a um filme, tira aquela aquele momento mesmo de você sentir o filme, se identificar com cada camada que ele possui. Isso é um discurso muito conservador, assim. E vamos convir, a gente está num momento em que a gente tem que buscar o máximo de prazer possível. É um momento difícil para todo mundo e você não é obrigado a assistir 2 horas de um negócio que você não gosta. Então, eu sou a favor de que cinema é arte, cinema é entretenimento principalmente, e você deve fazer aquilo que te faz feliz. Se você começou a assistir um Sim. filme e ele não está te agradando, se em 10 minutos ele já não te pegou, passa para próximo, vai buscando até encontrar algo que te dê prazer. Agora, os filmes foram adaptados para o streaming. Por exemplo, eles estão empurrando o lançamento do filme Top Gun Sim, para o ano que vem. Agora, era para esse ano, mas vão colocar para o ano que vem, por causa de toda aquela coisa que o Top Gun, todo mundo acredita que, como eu assisti o primeiro, o original, que agora é um remake, é a continuação. Eu não sei o que eles vão fazer no filme. Você tem todas aquelas batalhas aéreas, você tem tudo aquilo, que numa tela de cinema fica muito bacana. Os filmes foram adaptados às telas de streaming foram adaptadas ao streaming pelos diretores ou não? eu acredito bastante nisso. Porque, assim, eu vou tomar como exemplo, vou dar uma pequena viajada, mas vai fazer sentido no final, eu juro. Vou tomar como exemplo o filme A Rede Social, que ele é a história do Facebook e tal, e toda a narrativa é construída a partir de representar essa geração cibernética, com redes sociais, muito dinâmica, muito agitada, e a montagem e a trilha sonora desse filme são basicamente a partir disso. Então essa foi uma sacada muito boa do David Fincher, e que a Netflix meio, assim, não estou dizendo que ela faz isso, mas usando como paralelo, ela se apropria disso para lançar seus filmes, porque a Netflix e as outras plataformas de streaming sabem o que é que o público gosta, que é uma história que te prenda rápido e uma história que te faça sair do celular, que está ali na sua mão a qualquer momento, ou do controle remoto, para te manter preso naquele filme. E o Set de Chicago, que está concorrendo ao Oscar, é um exemplo disso. Que ele tem uma montagem muito dinâmica, muito rápida, muito ligeira, que é característica do roteirista, que também é diretor do filme, mas também foi uma sacada da Netflix comprar esse filme, comprar esse roteiro para produzir, porque eles sabiam que isso ia atrair o público, que isso ia fazer o público se prender numa história. E está cada vez mais difícil prender alguém numa história, como a gente já discutiu isso. Então, eu acho que, momentaneamente, durante a pandemia, as plataformas de streaming estão se adequando ao cinema, principalmente na questão dos festivais. Não é tudo verdade. Assim como também as premiações se adequaram ao Zoom. O prêmio do cinema brasileiro foi todo virtual, assim como o Globo de Ouro, o Sindicato dos Atores, o Emmy. Sim. O Oscar está se recusando a isso. Mas eu acho que, momentaneamente, o cinema está se adequando ao streaming, mas ainda vai demorar um pouco para essa batalha deixar de ser uma rixa tão grande. Eu acho que o cinema está se adequando mais ao streaming na forma de narrar os filmes do que enquanto mercado. Por exemplo, eu acho desconexo, mas de uma forma boa, Nomadland está como favorito ao Oscar desse ano. É um filme lindíssimo. Lindíssimo. Muito belo, só que ele é lento e é bem contemplativo, que é totalmente oposto aos outros filmes que estão concorrendo, principalmente os filmes que estão sendo representados pelas plataformas de streaming. Então, talvez, ainda é muito cedo. Tipo, a Netflix existe só há 10 anos, há 11 anos. Então, e ela está
entrando no cinema há pouquíssimo tempo, então ainda é muito cedo para entender tudo isso que está acontecendo. Isso tudo são teorias academicistas e de mercado para entender se o cinema está se adequando ao streaming, em questões de narrativa, de mercado, mas são suposições que acabam sendo minimamente concretas por observação. Agora, por exemplo, eu queria te fazer essa pergunta. A Netflix, ela está há quanto tempo no Brasil? No Brasil, olha, eu vou ter que fazer uma breve cola para ter certeza, para não falar nada errôneo. E Mas se você sabe quantos usuários tem na plataforma? Mas eu creio que a Netflix está no Brasil desde 2013 ou 2014. E o número atualizado eu não tenho, porque a pesquisa acabou em 2018 e desde então eu ainda não tive a oportunidade de atualizá-la. Mas era em 2013, quando fechou o número de 2013, ela tinha uns 44 milhões de assinantes. Então, No Brasil? no Brasil. No mundo agora, ou no Brasil agora, com licença, vou dar aquela pescada no Google Imagina. para ter o número exato. Eu vou procurar e já eu te aviso do Não, número ótimo. exato. E como é que são as primas E como é que são as primas da Netflix, as outras plataformas? Ó, só responder porque eu achei aqui o número exato. São 182 milhões. Bastante. Muito. Vamos lá. Muito. As primas, elas ainda estão em andamento. A Netflix, ela chegou chutando o balde e criando referência de tudo na questão de streaming, e as outras ainda estão se adequando. A Amazon, ela é uma boa plataforma. Ela não é muito prática no quesito design de plataforma e nem de praticidade lá dentro, mas eu diria que a Disney Plus e a Globoplay são as melhores abaixo da Netflix. A Netflix ainda é melhor em questão de conexão, de multitelas, isso é um dos maiores trunfos do streaming, que é você começar a assistir um filme na TV e depois passar para o notebook e terminar o filme no celular antes de dormir. E as outras plataformas ainda não têm essa praticidade tão grande. O outro trunfo que a Netflix tem é a questão de você parou de assistir determinada série nesse ponto específico, nesse minuto específico, e você vai continuar assistindo amanhã ou no mês seguinte a partir desse ponto específico. E as outras não têm isso. Então, é muito a questão de você querer se destacar dentre as outras, mas também aprender com quem é a referência no meio, que no caso é a Netflix. As primas estão indo bem, mas ainda precisam se esforçar um pouquinho mais para chegar nesse ponto. A Netflix, ela está no mundo todo? Sim, até onde a minha pesquisa finalizou, em 2018, ela só não estava em 3 ou 4 países, que agora não me vem à cabeça, mas ela era um fenômeno global mesmo. É interessante isso. E o que é bom na Netflix é que você também entendeu, você tem um cardápio, né? Você tem documentários, você tem séries, você tem séries antigas, você tem muita coisa interessante que às vezes você nem imagina. Agora, vamos falar um pouquinho do Oscar. Vamos. Vamos falar deles. Quem você acha que vai levar? Vai ter zebra? Todo mundo espera por zebra, porque um Oscar previsível é a coisa mais chata que poderia acontecer. Mas assim, eu gosto muito de dizer, de conversar com um amigo, que a gente fala que o Oscar é meio um boy lixo. É aquele que te ilude, mas acaba cometendo os mesmos erros de novo. Então, Sim. Ano passado a gente teve Parasita como vencedor de melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, e isso foi um marco gigantesco dentro do Oscar. E esse ano
a grande favorita é Nomadland e a Chloe Zhao, que é como direção, e é um negócio impressionante aquele filme, é lindíssimo e seria maravilhoso e muito inovador se ganhasse. Mas sempre tem aquelas zebras, né? O Sete de Chicago pode sair na frente, como Minari também pode, como Mank também, porque a Academia do Oscar gosta de bater palminha para si mesmo, então eu não acho difícil Mank acabar ganhando mais do que só de design de produção, porque como em Argo, em 2013, que era Hollywood salvando o dia, ou então em O Artista também, de 2012, sempre que a Academia pode premiar filme que fala sobre o cinema ou a Old Hollywood, Ah, sim. sempre que eles têm essa oportunidade, eles vão atrás. Então, seria muito inovador e lindo se Nomadland ganhasse, mas a gente não pode apostar sempre na É, inovação em quesito do Oscar. ano passado, quando a Frances ganhou com Três Anúncios para um Crime como melhor atriz, eu acho que foi um prêmio justo, né? Completamente. Porque aquela mãe que luta para a justiça pela morte da filha e que vai contra a cidade inteira. E o bonito nessa história é que a atriz ela mudou, né? Ela não é uma mulher bonita, mas a aparência dela também casou com o personagem, né? Então você vê toda aquela trama e como é ainda como são aquelas cidadezinhas dos Estados Unidos, onde todo mundo conhece a vida de todo mundo. Todo Sim. mundo sabia das dores dela, da dor, mas todo mundo ficou com dó do delegado porque ele estava com câncer, ele estava para morrer, ele era câncer terminal. Eu acho que a Frances foi muito boa. Agora, você acha que ela leva como melhor atriz ou a Viola leva? Olha, só comentando sobre a Frances, eu acho ela uma atriz tão perfeita em tudo que ela faz, que no dia que ela fizer um tijolo, o papel de um tijolo, ela vai sair fantástica como tijolo, porque ela é uma atriz fabulosa, fabulosa mesmo, impecável, e eu acho que tudo que ela faz eu tenho a oportunidade de ver, eu vou lá e vejo, porque ela é fantástica. Mas eu acho que esse ano ela não leva. Assim, eu acho essa categoria de melhor atriz é a mais louca de todas desse Oscar, porque cada atriz já ganhou um prêmio em outra premiação anterior e praticamente não existe, não, praticamente não existe uma favorita. Qualquer uma pode, a Andra Day, a Vanessa Kirby, a Viola, a Frances, mas eu deixei a última para falar que é a minha favorita, que é a Carey Mulligan, que eu acho que é ela que vai ganhar por Bela Vingança, porque assim, a Viola, ela está num filme muito bom, A Voz Suprema do Blues, representando a Netflix também. É um filme muito bonito, muito teatral, muito dramático. E ela tá fantástica. Só que é aquilo. A Viola Davis é outra atriz que eu admiro muito. Eu acho ela uma atriz fabulosa. Mas é isso, lá no A Voz Suprema, ela está fabulosa. A Carey Mulligan está no Bela Vingança, ela está fabulosa e um patamar um pouquinho a mais de variações de interpretação. Porque ela vai ali do choro para a alegria, para a tristeza, para o sadismo também, numa variante muito, sabe, que não é nada sólida. Ela é fluida demais naquelas atuações que ela faz dentro do filme. E, inclusive, no Bela Vingança, ela faz interpretações dentro da própria interpretação. Que eu acho isso meio metalinguístico. Eita, perdão, metalinguístico. Mas, então eu acho que esse ano vai para Carey Mulligan.
Você acha que vai para ela? E aí, dos atores, quem você acha que vai levar? O Anthony Hopkins ou o ator que fez Judas e o Messias branco? Negro, Olha, desculpa. é, na categoria de ator coadjuvante, vai pro Daniel Kaluuya, que fez o Judas e o Messias Negro, que ele tá fantástico. Ele já era fantástico em Corra, mas em Judas ele tá... Ai, outro nível. É incrível, incrível mesmo. Aquela atuação, aquele olhar, quando ele faz os discursos do Fred Hampton, ele incorpora, sabe? É um trabalho de corpo também, não é só de voz nem de rosto, é de corpo. Então, eu acho que o Daniel Kaluuya vai levar esse de coadjuvante. E de ator principal, meu coração quer muito que o Anthony Hopkins ganhe, porque o papel dele no Meu Pai é um papel assim que só ele poderia fazer, de chegar naquele momento da vida em que ele olha para trás e reflete sobre tudo aquilo de uma forma dolorosa, penosa, pesada mesmo. Tipo, ele carrega muitas dores ali naquela atuação, mas eu acho que vai para o Chadwick Boseman, o que não é um demérito nenhum. Ele está numa atuação suprema da vida dele, sublime mesmo, Ah, e não vai ser só um Oscar póstumo, vai ser como foi o do Heath Ledger como Coringa, vai ser um Oscar muito merecido e não vai ser de compensação ou de dó, de pena, não, vai ser mesmo por aquilo que ele fez e por aquilo que ele construiu na carreira dele também. e você fez o teu mestrado, qual que foi a sua tese? Foi, curiosamente, sobre os comportamentos de espectadores assistindo a filmes na Netflix. Eu juntava grupos de amigos para fazer aquela observação participante em que eu estava ali no ambiente com eles, mas enquanto espectador, ou enquanto pesquisador, mas também enquanto amigo, para ver como é que eles reagiam a assistir a filmes. Se eles tinham problemas em entrar em consenso, em escolher, se eles demoravam horas para escolher, se eles mexiam no celular, se eles perdiam a atenção durante o filme. Era basicamente sobre isso. Você tirou o teu mestrado por onde? Foi na Universidade Federal do Piauí. Do Piauí? Uhum. Eu sou Ah, que nordestino, sou legal. piauiense desde E, que eu nasci. e como é que você vê o cinema brasileiro se adaptando ao streaming? Olha, para começar, já é um milagre a gente estar conseguindo ver o cinema brasileiro. Porque, desculpa entrar nesse ponto, mas é porque é uma coisa que indigna tanto que não dá para não falar sobre isso. Mas esse desgoverno está acabando com a cultura, está acabando com a arte, está acabando com o cinema brasileiro. Tá. E é doloroso demais ver essa mínima mesmo, falta de apoio a um sistema que é retroalimentativo, sabe? É um negócio que não vai mudar em nada na vida do governo, muito pelo contrário, vai servir imensamente para exportar a cultura brasileira e esse governo não está fazendo nada, muito pelo contrário, está dificultando muito a vida do cinema brasileiro. Então, ver o Festival É Tudo Verdade se adequando ao streaming é louvável. E também como deve ser o Festival do Rio, como foi o Festival de São Paulo. Então é louvável ver que existe essa resistência, que existe essa força sobrenatural para que ainda consiga existir cinema brasileiro e que sobreviva e que venha Marighella agora no final do ano, que estão adiando e censurando esse filme há muito tempo. É um absurdo isso. É um absurdo. O que fizeram com a Cinemateca aqui em São Paulo, Olha, é não triste, tem. triste. É Qualquer muito pessoa triste. que... Você Qualquer está no pessoa... Piauí? Não, agora eu tô morando no Rio há 2 anos e
sou meio como o clichê nordestino de ir para o Sudeste ganhar a vida. Então Lá agora eu no tô morando no Piauí, Rio. tem algum festival de cinema? Tem sim, tem sim. Inclusive, existem coletivos de cinema que surgiram dentro das universidades, como também movimentos à parte, e é muito bonito ver, estar vendo o cinema piauiense ascendendo, porque existiram várias fases do cinema piauiense. Começou lá com Torquato Neto, ele foi o pioneiro para levar o cinema, filminhos curtos e tal. E agora, e sempre no movimento de resistência, como todas as fases foram. Douglas Machado, que é um dos maiores diretores piauienses, ele é, é um, ele é um gênio, uma luz brilhante dentro do cinema piauiense. Também, enquanto ele atuava como curador dos cinemas de shopping lá de Teresina, levando o cinema de arte para lá. Mas o cinema piauiense agora está resistindo principalmente de forma bem independente, pelos coletivos de cinema, por jovens brilhantes que estão pegando todas as suas forças e materiais disponíveis, se juntando. Um tem um roteiro, o outro tem uma câmera, o outro tem um tripé, o outro tem um iluminador, e eles se juntam e fazem filmes que não se transformam só em filmes, mas se transformam também em registros da cidade e também voltam para a cidade. Então, aí chego no ponto que eu queria chegar. Esses coletivos organizam festivais de cinema para reproduzir os filmes que eles fazem, devolvendo para as comunidades em que eles gravaram. Então, é muito linda essa sensação de você se ver ali no filme de uma forma que você nunca imaginou que você fosse ser representado dentro do cinema. Tem uma colega lá do Piauí, que é a Milena Rocha, que ela fez o primeiro filme com audiodescrição no Brasil, que é o Mulheres de Visão, que são só sobre mulheres da comunidade cegas. E ela fez esse filme e fez questão de devolver com audiodescrição para que as mulheres também pudessem se sentir ali pertencentes à sociedade, não só figuras, não só pessoas, mas também personalidades mesmo, sabe? Figuras de resistência e de força. E existe também a parada de cinema, que acontecia anualmente, agora durante a pandemia acabou não acontecendo, mas quando voltava a voltar com toda a força possível, que a parada de cinema é especializado em apresentar o cinema independente do Brasil todo. Vários estados podem se inscrever, mandar seus filmes, mandar seus curtas, que vão ser apresentados lá com total equidade. Então, existe cinema piauiense e existe festivais de cinema piauiense, e é muito lindo ver como eles estão ressurgindo agora. Isso é muito bom. E como é que está aí na situação no Rio de Janeiro? Em questão de cinema e em questão de pandemia. Questão de, bom, pandemia, eu já vejo isso todo dia. Questão de cinema, como é que está a situação? Olha, então, tem pouquíssimas salas de cinema abertas. Não está tendo gravações de filmes, pelo menos não visivelmente nas ruas, tanto que até as gravações da TV Globo estão paralisadas por conta das novelas. E a sala de cinema é triste ver. Em outubro, ou foi novembro, uma das salas mais antigas fechou, que ficava ali em Copacabana. Ela fechou depois de ter... Ela existe desde os anos 40, aí foi comprada e ressurgiu em 2000 e teve que fechar de novo, porque ela era uma única sala de cinema que só mostrava filmes de arte, ou seja, é um setor muito difícil, mas o cinema Itaú está aberto, acho que ele fechou só quando era realmente obrigatório,
Mas o Estação de Cinema, que é uma rede de cinemas que tem em vários bairros, ela fechou e pediu contribuição para os cinéfilos e pessoas que iam frequentemente ao cinema também. E foi muito bonito esse movimento das pessoas, porque teve muitas contribuições, muitas mesmo, porque eles queriam fechar por segurança dos funcionários e dos espectadores, mas também queria pagar o salário dos funcionários e conseguir se manter naquele espaço, naquele cinema de rua fundamental. Então, essas contribuições ajudaram bastante, elas conseguiram voltar, as salas do Estação conseguiram voltar no final do ano passado, mas agora no começo de fevereiro, quando a situação apertou mais, elas fecharam novamente e vão continuar fechadas de forma super sensata e segura para todo mundo. Mas todos nós, todos os espectadores do Rio de Janeiro estão rezando para que as salas de cinema saiam, as salas de cinema, livrarias, sebos, todos os pequenos negócios e os médio negócios saiam ilesos Dessa dessa pandemia. situação, né? Quanto tempo você levou para fazer a tua tese? Foi 2 anos. Ou 1 ano, na verdade. Porque, assim, foram 2 anos de mestrado, mas o primeiro ano eu sabia que eu queria falar sobre Netflix, mas o assunto sempre, os subtópicos sempre mudavam. Às vezes eu queria falar de globalização e Netflix, às vezes eu queria falar de mercado, às vezes eu queria... enfim, variava bastante. Só que meu orientador, ele me ajudou bastante, bastante mesmo. É até um pouco raro ver orientadores que orientam no meio acadêmico. E ele me ajudou bastante e ele falou, Vitor, o que é que tu mais ama fazer no mundo? Aí eu falei, assistir a filmes. Aí ele falou, cara, pois então pega isso e vai a partir disso. A gente encontra uma metodologia, a gente encontra um tema propício para isso e a gente segue Netflix, que foi o que tu entrou, e vamos falar sobre os espectadores de filmes da Netflix. Vamos ver o que é que mudou da época da sala de cinema, das videolocadoras e agora com a Netflix. E escuta, você que fez essa pesquisa, tá certo que ela foi concluída em 2018, você defendeu em 2018, mas existe ainda aquele cinéfilo raiz? Sim, sim. Agora eu estou fazendo uma outra pesquisa sobre videolocadoras. Parece que eu vou indo na ordem sem ser cronológica do cinema, né? Mas agora eu estou fazendo uma pesquisa sobre videolocadoras e eu descobri que ainda existem muitas videolocadoras, não no mesmo tamanho que existia antigamente, mas em São Paulo existe uma no Copan que eu Sim, tô eu ia doido te para falar visitar. dela. Exato. E essa videolocadora sobrevive exatamente dos cinéfilos conservadores que ainda fazem questão, que tem plataformas de streaming instaladas no celular, na televisão, mas que ainda gostam daquela sensação do cheiro da videolocadora, da sensação de transformar a ida a uma videolocadora como um passeio familiar, como um momento mesmo de conversar com os funcionários, de pedir sugestão, que a Netflix é uma videolocadora na sua casa. Porque o tempo que você passava nos corredores é o mesmo tempo que você passa procurando um filme na Netflix. Só que falta Só que esse consumo da Netflix se tornou muito individualizado. E eu ainda, como falaram aqui nos comentários, eu ainda sou raiz nisso. Eu ainda acho importante o convívio social. E eu sou um meio termo. Eu sou tanto o, o que está atento às tecnologias digitais, como também que gosta da coisa raiz. Eu amo assistir um filme na sala de cinema e amo o passeio em videolocadoras. Então, existe. Eu sou a prova viva de que existe. E no Rio de Janeiro, tem alguma videolocadora que sobreviveu a tudo isso? Tem, curiosamente, ela virou ela continuou como videolocadora, mas também virou um centro de artes, de cinema, em que tem exposições
Agora, antes de começar a pandemia, ia começar uma exposição de pôsteres de pornô chanchada do cinema brasileiro. E agora continua, tá mantendo essa casa de arte, mas existem ainda pouquíssimas. No Brasil, nos anos 90, tinham 11 mil videolocadoras. Ó, esse número está mais fresco porque a pesquisa é mais recente. Mas existiam 11 mil videolocadoras e agora no Rio sobram umas 10 ou 11. Tem mais videolocadora nas cidades do interior do Brasil, em que a internet não chega com a melhor qualidade de todas, então as videolocadoras sobrevivem ainda nesses locais. Mas aqui no Rio ainda existe, e uma das melhores é essa que eu falei, que é a K-Video. Não sei se pode fazer propaganda aqui, mas eles também não estão me pagando, então acaba virando uma publicidade gratuita. Que é a K-Video, que sobrevive como videolocadora, mas também sobrevive como casa de arte. Que é bem interessante. E eu queria que... Agora vamos voltar ao Oscar. Quem você acha que vai levar como melhor animação? Meu coração diz que eu queria muito que fosse Wolfwalkers, que é a animação irlandesa belíssima. Olha, são uns traços incríveis e que dá vontade de emoldurar cada frame daquele filme. Mas hoje eu estava vendo a crítica da Isabela Bascov, que eu admiro muito, e ela falou, foi uma coisa muito pontual. O Oscar faz que nem o teste do cachorro de Pavlov com a Pixar. A Pixar faz um filme, o Oscar vai lá e premia. Então, vai para Soul. Que não é um demérito, é um filme muito lindo e muito importante também nesse momento da gente ter esperança e encontrar nosso sentido na vida. Mas eu acho que já estava na hora de fazer umas evoluções, tipo, premiar de novo um filme do Estúdio Ghibli, como foi A Viagem de Chihiro, ou premiar também outras produções que não sejam Disney e Pixar. Agora vamos falar um pouquinho do Oscar do ano passado. O que você achou do Parasita ter ganhado? A melhor Levado tudo, vai, papou tudo. Não, levou. Perdeu só 6 categorias e... foram 6 categorias indicadas e ganhou 4. Para mim, o percentual é incrível. Olha, para mim, como eu falei, o Oscar é boy lixo. Me fez acreditar, premiou um filme sul-coreano, premiou a primeira vez que premiou um diretor que é fora desse eixo inglês, britânico e norte-americano. Então, foi inovador, foi incrível essa vitória de Parasita. E foi importante também porque veio logo depois daquele fracasso chamado Green Book, que é um filme que nem deveria existir, que reforça vários estereótipos racistas e que não representa em nada a sociedade contemporânea. Nada. Nem a nossa sociedade contemporânea, nem o pensamento atual do cinema. Então, chegar Parasita nesse momento foi E eu acredito que o Parasita ter ganhado o Oscar no passado foi um dos momentos mais felizes que o mundo teve em 2020. Porque depois que Parasita ganhou, foi só a ladeira abaixo em praticamente todos os setores, principalmente no cinema. O cinema também, essa edição do Oscar, o que eu tenho visto que eles estão muito concentrados nas feridas norte-americanas. Muito. No discurso, numa cena do filme da Viola, o som do blues, que o Shaw, né? O Shaw, ele faz um discurso forte sobre o que é ser negro nos Estados Unidos. Judas e o Messias Negro também. Nomadland também. A ferida norte-americana. E o 7 de Chicago. E eu ainda dou mais um exemplo, que é um curta que tem na Netflix, que está indicado e que tem grandes chances de ganhar o Oscar, que o curta é em homenagem ao George Floyd, e que chegou
a semana passada ou há 2 semanas na Netflix e que não poderia ter chegado em um momento mais oportuno. Se chama Dois Estranhos, ou Dois Estranhos Distantes, mas é um curta de meia hora só, belíssimo, que mistura ficção científica com essa questão do George Floyd, que trouxe à tona temáticas muito importantes. Então, esse também tem grande chance de sair como vencedor do Oscar. Porque, assim, o que está interessante nessa edição do Oscar é essa questão da temática racial e dos problemas norte-americanos, né? Eles não estão querendo mais varrer isso para debaixo do tapete. Mas é interessante porque, assim, o cinema sempre foi contexto histórico, sempre. Qualquer filme que você pegar, qualquer um, até Rambo, ou literalmente qualquer filme, Alien também, Transformers principalmente, que parece só um filme bobo de ficção científica, ele está inserido dentro de um contexto histórico por exemplo, Transformers, ele está inserido no contexto de militarização dos Estados Unidos. Então é por isso que tem tanta uma exaltação à bandeira norte-americana. E sempre que sai algum filme do Transformers, ou qualquer filme do Michael Bay, o índice de alistamento cresce drasticamente. Não sabia disso. Sim, sim. E o filme Poltergeist, por exemplo, o fantasma sai de dentro da televisão. E isso era um recado bem forte dos anos 80, que era quando a televisão estava chegando literalmente a cores em todos os domicílios norte-americanos, de que o fantasma do cinema, o terror do cinema estava saindo de dentro da televisão. Então era para as pessoas evitarem aquilo e consumirem mais cinema ao invés da televisão. Então o cinema sempre teve muito relacionado ao contexto histórico. E essa edição do Oscar não vai ser diferente. Vão ter muitas homenagens a Chadwick Boseman. Não duvido que tenha o George Floyd, como a Breonna Taylor também. Só que é uma realidade... perdi aqui um pouco a linha de raciocínio. Então, o cinema está sempre muito atento, o Oscar, principalmente, está muito atento àquilo que está acontecendo. Eles tentam acertar e acabam errando às vezes, como foi... Moonlight ganhou e foi super merecido, merecia muito mais do que La La Land, e isso todo mundo achava, vai ser mais inovador, mas veio logo depois de 2 anos daquele Oscar So White, em que só tinha indicados brancos em categoria de atuação, e eles foram se adequando a isso para entender direito o que estava acontecendo e compreender, porque eu não sei se você assistiu o BBB, que a proposta está sendo um ótimo entretenimento dessa pandemia. O Oscar é meio como o Rodolfo, que vive no mundo atual, cheio de referências femininas, negras, trans, gays, só que opta por fechar os olhos, ou então opta por fingir que entendeu aquilo que está acontecendo, mas continua vivendo sua vida, premiando Green Book e tal, para no ano seguinte abrir para uma única atriz, como foi ano passado, uma única atriz negra, que foi a Cynthia Erivo, mas premia Parasita. Então, é isso. Mas a grande questão é porque o Oscar já tem 93 anos. Já passou do tempo dele aprender a entender o que está acontecendo. Tanto em questão de latinos, que existe uma mínima representatividade latina no cinema e no Oscar, como também representatividade negra e feminina no Oscar. Tanto que agora a Chloe Zhao vai ganhar o Oscar, e em 93 anos ela é a segunda mulher a ganhar o Oscar de melhor diretora. Então, tá faltando ainda, sabe? Uma modernização, um entendimento do que está acontecendo no mundo agora para não repetir os erros do passado. É isso que eu penso nisso. As pessoas elas têm que entender que as coisas mudaram. Sim. O mundo mudou, não há mais espaço para preconceito. Não. Você tem que viver com a diversidade, gostando ou não. E a vida é isso.
sabe? Eu não posso querer ter o mesmo modelo da minha geração dos anos 80. Sim. As coisas mudaram. E a sua Isso que as geração pessoas dos têm anos que entender. 80 já é diferente da geração dos anos 60, como já é diferente da geração dos anos 40. Mas isso não impede também de você entender o que está acontecendo no mundo agora. Claro. É como a Letícia colocou aqui nos comentários. São passos lentos que estão mais lentos do que deveriam estar. É 2021 e a gente ainda está discutindo essas pautas. É um absurdo. Só que, enfim, é aceitar, ou não é aceitar, é não, falei exatamente o contrário, é não aceitar e questionar. Quando os atores questionaram os 2 anos seguidos de Oscar So White, eles perceberam que precisavam mudar. Claro. Então é isso. Claro. É falar, 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 falar até ser escutado. Eu queria te agradecer imensamente. Adorei. Adorei. Tá acabando. Nós vamos, não, calma, eu vou fazer um convite. Depois nós vamos falar mais sobre cinema, nós vamos falar sobre os outros festivais. E a gente vai sentar e conversar bastante. Eu queria que você deixasse o endereço nas redes sociais e queria agradecer a todo mundo que participou desta live. Olha, antes de mais nada, eu quero agradecer da live anterior, que a Maria do Sol leu meu tarô, e eu já estou muito empolgado para as resoluções, muito empolgado mesmo. Quero agradecer imensamente, Lúcia Zanelli, você transformou um sonho meu em realidade, que foi ser convidado, enquanto entrevistado, para discutir o Oscar. Então, é um sonho que eu tenho há mais de 10 anos e você realizou hoje. Então, muito, muito obrigado. De verdade, estou muito empolgado para isso. E, por favor, você tem meu WhatsApp, você tem meu Instagram, é só chegar e me chamar, que a qualquer momento eu topo participar de outra live dessas. Tá bom, muito obrigada. Minhas redes sociais. Tem essa que eu estou falando agora, que é @lages.victor. Continue acompanhando, porque em breve, em setembro ou agosto, eu vou lançar meu primeiro livro. Então, por favor, continue acompanhando. E tenho também @origami literário, que é uma página que eu divido com um amigo só sobre críticas de livros, que eu também sou do cinema, mas também sou da literatura. Eu passeio por todas as artes. E quero agradecer imensamente de novo. Por favor, me chama novamente. Ah, eu adorei. Adorei. E aí, o doutorado vai ficar para quando? O doutorado, estamos aí na luta. Vai ficar para 2021, para 2022, só vai parar quando eu conseguir. Tá pensando em pesquisar o quê? Os coletivos de cinema no Piauí. Ah, legal! Pois é, eu quero trazer mais visibilidade ao cinema piauiense. Na verdade, não trazer visibilidade, mas mostrar dentro da academia o que é que o pessoal está fazendo e que merece muito, muito ser visto. Tá certo, eu quero te agradecer, avisar você e a todo mundo que está aí, que vai ficar no IGTV do Blog Sintonia, e se você quiser compartilhar, Vitor, fique à vontade. Com certeza, tá bom? Vou. E continua Obrigado seguindo a todo mundo que gente. assistiu. Com certeza. Muito obrigado, Lúcia. Até mais. Até mais. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau.